Antissemitismo, de forma restrita, é aversão e preconceito a pessoas de origem judaica. Esse conceito surgiu na Alemanha no final do século XIX, onde os estudos sobre raça estavam em moda na época, e onde havia casos de perseguição aos hebreus desde a Idade Média. O Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial foi a pior das perseguições aos hebreus da história, mas não o único, já que os relatos de ataque à comunidade judaica vêm desde a antiguidade. 6 milhões de judeus foram mortos, metade da população judaica na Europa, pelos nazistas entre 1939 e 1945. Devido ao Holocausto e à necessidade de alocar os sobreviventes do genocídio, muitos vagando pela Europa sem rumo, que se fortaleceu a ideia de criar um Estado judeu na Palestina. O canal Democracia Radical é contrário a qualquer forma de discriminação religiosa, étnica ou política, não tolerando o antissemitismo, bem como outras formas de preconceito religioso. Sionismo é uma ideologia que prega a criação de um Estado judeu na Palestina, considerando que essa terra foi prometida aos hebreus e, portanto, eles teriam o direito de colonizar e expulsar os atuais habitantes, os palestinos. O sionismo moderno é fruto das ideologias nacionalistas do século XIX, que pregava que as etnias alemães, italianos, poloneses, etc., deveriam constituir um Estado-nação com bases na língua, religião, cultura e história comuns de um povo. O antisionismo é um pensamento antirracista, contrário à ideia de ocupação e colonização forçada de judeus na Palestina. Considera o sionismo uma ideologia racista e colonialista, possuindo várias vertentes. Desde a defesa de um Estado israelense-palestino, onde, independente da religião, todos viveriam em uma só nação, até a convivência pacífica entre dois estados, um judeu e o outro palestino. Essa defendida pela ONU e pela esmagadora maioria dos países. Em tese, até pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, aliados de Israel. O movimento de boicote à máquina de guerra sionista é uma das principais atividades do movimento antisionista, usando a tática que funcionou na África do Sul para derrotar o apartheid, regime de segregação racial, nos anos 80 e 90 do século passado. A organização BDS defende o boicote a empresas que investem em Israel, principalmente as ligadas aos projetos de colonização em terras ocupadas na Cisjordânia, e empresas que direta ou indiretamente financiam a máquina de guerra sionista. Devemos lembrar também que boa parte da sociedade israelense não comunga com o atual governo de Israel, que é dominado por fundamentalistas religiosos que defendem aprofundar a expansão e ocupação de terras palestinas. A esses milhões de israelenses e judeus de todo o mundo que querem paz, respeito aos direitos dos palestinos à sua terra e não querem ver seus nomes envolvidos na política de limpeza étnica do Estado sionista, a Democracia Radical afirma: como os palestinos, vocês não estão só. Continue sua luta por uma Israel-Palestina livre, democrática, laica, pacífica e justa para todos.